Boa tarde, povo. Terreiros limpos, almoçado. Agora a gente vai começar a nossa tarde aqui de respostas. A última caixinha do ano, em que eu vou gravar aqui com vocês. E a gente vai poder interagir de um jeito diferente para terminar 2023. Espero que você tenha mandado sua pergunta. Se você assistindo isso no meio do caminho, vai mandando. Depois que eu levantar daqui, eu volto a responder por texto para não deixar ninguém sem resposta. Mas eu quero passar umas horinhas aqui conversando com vocês, combinado? Vamos lá? Olá, irmã. Aquela terapia leva o nome de TCT, Terapia para Compulsões Transcraniana. Ela envolve uma série de saberes de terapias integrativas aglutinadas, mas que foi trazida naquele formato pelo Marinheiro dos Ventos que assiste o nosso trabalho. E ele visa tratar nossas compulsões, nossa psique, a qualidade da nossa vibração mental. Né? Tivemos trabalhos e resultados maravilhosos na aplicação dessa técnica e se torna ali uma das técnicas raiz da nossa casa e do nosso trabalho. Podem ser uma infinidade de fatores, mas entre os mais comuns, a vela não foi devidamente vibrada, as questões ambientais de vento, qualidade da vela, o pedido devia ter uma firmeza diferente e não somente a vela, ou a vela naquilo que foi firmado daquele jeito. Né? Então são elementos que geralmente são sinais que ao acender a vela e ela não queimar por inteiro, a gente fica meio ligado, né? Por que não queimou? Não vibrei direito? Não pedi direito? Não fiz o que deveria ser feito? Não me comprometi com aquilo? Né? São as questões ambientais, o vento, a vela, o lugar, os riscos, às vezes, é o próprio guia que apaga a vela para a gente não queimar a nossa casa, sabia? Pode ser o caso também. Então, leia isso e interiorize que a resposta vai vir. Ixi, irmão, aí eu não consigo te ajudar. Precisa você voltar ao terreiro, voltar numa gira. A gente tenta conversar com a mesma entidade, ou pelo menos com o mesmo médium, que seria, por mais que ele incorpore um outro guia, capaz de trazer essa informação novamente, para trazer os elementos, porque a gente vai respeitar integralmente aquilo que o guia pede e como ele pede para fazer, porque ele manipula um axé muito específico que você precisa e que você vai ter ressonância com o seu corpo e a sua necessidade para atingir aqueles objetivos. Então não basta a gente só dar a receita de bolo, falar que o elemento A, B, C vai resolver o seu problema, porque é necessário que o guia traga as informações da maneira mais precisa possível. Né? Geralmente elas são anotadas e entregues. Tem que ver se você perdeu o papel aí, alguma coisa nesse sentido, mas agora vai ficar para o ano que vem para a gente poder resolver isso aí. Aqui a irmã fala que sente outros seres também ao longo do processo. Não tem o que fazer. Sente, esses seres estão lá, esses seres vão interagir com os seus corpos, com a sua sensibilidade, com aquilo que você está recebendo naquele momento e estão contribuindo com o seu processo. Na verdade, se você tem essa sensibilidade mais aflorada, mais ostensiva, se você sente que isso pode ser desenvolvido a ponto de isso virar uma possibilidade de um trabalho, aí é uma outra amplitude de discussão. Agora, durante aquele processo em que você sente as coisas acontecerem, sinta, se divirta, curta aquele momento, pois todos esses seres que estão atuantes durante qualquer processo de passe, descarrego ou qualquer coisa dentro do terreiro, são contribuintes para o seu processo de cura e desenvolvimento. Em resumo, irmão, todos os elementos de todas as teologias, judaico-cristã, ameríndias, nórdicas, africanas, orientais, todos esses elementos possuem convergência. Nós da Umbanda acreditamos que um dia a religião foi uma só. E essa separação da Pangeia e todas as questões de cultura desses povos foram dando roupagens de acordo com a sua geografia, com a sua cultura, com a moralidade que foi sendo instituída naquele lugar. E com o avanço dos homens, avanço entre aspas, essa cultura foi sendo deturpada e pessoas como nós da Umbanda vamos tentar resgatar as tradições matriz.
mas todas as teologias possuem convergência, falam da mesma forma, com dialetos um pouquinho diferentes. E essa relação para nós da Umbanda ela é linda, precisa ser respeitada e muito ainda compreendida para a gente poder voltar naquela religião una que um dia existiu. Você chama de Jin, né? Na verdade são encantados, né? Seres de um reino natural, então nesse sentido eles têm conexões elementares. Eu não vou dizer onipotentes, né? Porque isso é relativo à divindade, mas com potências muito variadas, tem a característica de serem multidimensionais, a outra característica não de serem atemporais, mas de correrem diferente na linha do tempo. Por isso que Exu Mirim leva a fama de que resolve as coisas muito rápido, né? Que acha as coisas, que resolve as coisas muito rápido. Então eles têm relações com os djinns, com os encantados ou as encantarias do mundo afora, mas são seres dotados de uma consciência que atuam no nível semideus ali de evolução consciencial, de linha evolutiva, e que tem várias potencialidades e são muito respeitados na Umbanda pelos Exus. Possível até é. A grande questão é que lá fica uma mesa de diretoria e a gente está tentando se matricular no estágio para ser operário. Então, evolutivamente, consciencialmente, é bem difícil. Haja vista, olha que coisa insana. Eu sou pesquisador da teologia de Umbanda. Cara, você não acha um autor, você não acha um material, você não acha um registro, você não acha um mínimo de consenso entre pais de santo sobre detalhes da Aruanda, né? Eu acho que a única coisa que é consenso é que ali seria um reino virginal de almas luminares, colaboradoras do Cristo para o planeta Terra. Mas detalhes de Aruanda você não acha e guias muito pouco falam. Então dá para ir, mas assim, de operário para diretor vai ser difícil poder se projetar. Umbanda quanto o sistema religioso, ela tem muitas vertentes, tanto se bobear até mais que a própria Umbanda, luciferiana, Nagô, Mussurumim, Xambá e por aí vai. Então cada uma dessas vertentes de Quimbanda quanto sistema religioso vai ter uma compreensão daquilo que seria o maioral na luz daquele culto. Na Umbanda, a Quimbanda da Umbanda tem o Aluvaiá ou Exu, que é a mesma coisa ali, né, com algumas diferenças pequenas, como o grande maioral da nossa Quimbanda. Então, para os Exus, entidades de Umbanda, o maioral da Quimbanda é o Orixá Exu, né, e esses espíritos astralizados, divinizados dentro da força de Exu. Agora, pela Quimbanda, quanto os sistemas religiosos, eu não posso afirmar categoricamente A, B ou C, porque são várias vertentes e eu não as pratico para falar com propriedade. Na Umbanda eu sei que é Exu. Diretamente não, até porque muitos poucos iniciados conhecem elementos oriundos dessas egrégoras e dessas concepções. Mas os espíritos de capela, as ideias de Sofia, indiretamente, obviamente, não podemos dizer que estão conectados com a Umbanda. A grande questão é que na Umbanda você tem um chacoalho muito ostensivo nas consciências desses indivíduos, e a partir dessas consciências, seres estarão ali conectados a esses elementos, né? E nesse sentido, esses locais e essas zonas conscienciais são agitadas para que as almas possam ali evoluir. Mas de uma maneira mais direta, ostensiva, até explicar que o focinho de porco não é necessariamente a tomada, os adeptos não teriam condições de compreensão. Então eu acredito piamente que em todas as umbandas isso ocorra de maneira indireta, mas que ocorra sim. Até mesmo sem sincretismo, né? Porque não dá para falar de Umbanda sem sincretismo, né? Ela é uma religião totalmente sincrética a uma série de povos e culturas. Eu não tenho dúvida que os povos das estrelas, como a gente diz no xamanismo, eles atuam diretamente na Umbanda, seja no culto, nas instruções, junto com os espíritos, das mais variadas formas possíveis. Só que a partir do instante em que a nossa consciência não dá, né, e é uma opinião que eu estou dizendo, não dá para processar a amplitude desses povos, desses saberes e dessas relações, vamos ter, a partir do princípio do Sankofa, olhar para trás para aprender a andar para frente.
Então a gente precisa reconhecer a nossa ancestralidade muito além de simplesmente ficar olhando para as tecnologias e povos de um possível futuro, que a gente ainda não conseguiu concatenar para a nossa vivência no momento presente, mas que estão. Importante a sua pergunta para afirmar que quem precisa de velas somos nós, né? Exu, nesse sentido, são forças que a gente ativa com um copo de marafo, com uma vela, com um charuto, com tudo junto, com um galho de planta, seja lá das mais variadas formas possíveis. E a partir do momento em que aquilo faz parte da tua consciência, faz parte daquilo que você pode chamar de culto, né? Você vivencia a ativação e desativação dessas forças com uma maneira mais visceral. Até porque nós não podemos compreender essas forças de Exu, de Orixá, de guia, como pet. Você vai dar comida, ele ajuda você, depois você passa a mão na cabeça dele. Não é bem essa dinâmica. Fazer é bom, te ajuda a resolver os seus BOs, mas imputar sobre eles a responsabilidade pode ser perigoso, né? E fazer isso sem conhecimento de culto também. Obrigado, Lu, pela pergunta. Sim, em março de 2024, eu vou iniciar um curso específico para médiums e ex-médiums de Umbanda, né? Que não necessariamente para filhos de santo, mas aqueles que querem estudar a mediunidade de Umbanda. Vamos abordar inúmeros temas que falam do processo de concepção da consciência do ser médium, do processo do que é vivenciar a mediunidade e desse refinamento e desenvolvimento mediúnico, dos problemas, das práticas que você pode executar independente de ser adepto de terreiro para seu autocuidado psico-biovibratório. Sim, é uma novidade que a gente vai ter para o ano que vem, conversar com esses médiums, já que a nossa casa é muito frequentada por médiums e ex-médiums de terreiro, e a gente vai ajudá-los ensinando a se cuidar. Antes mesmo de ver a sua segunda caixinha, sim, esses baixos e os altos sentimentos vão criar seres afins com aquela vibração, que vão ser dotados de uma inteligência específica e que vão atingir determinadas finalidades a partir das nossas projeções mentais. Não é pode criar, vão criar. Agora eu vou ler a outra parte da caixinha. Sim, eles vão se alimentar das forças suas, ou de quem produziu, das forças do ambiente, das forças do objeto visado, que são as pessoas pelas quais nós emanamos tais sentimentos. E a esses seres eles têm vários nomes: larvas, miasmas astrais, projeções astrais, formas pensamento, elementais artificiais, elementais animalescos, acho que isso é o que eu consigo lembrar agora. Mas todos esses nomes são frutos desses pensamentos e sentimentos que têm uma pequena inteligência entre ir e vir, e são perigosíssimos e drenam nossa força e muitas vezes destroem a vida do indivíduo, com doenças, pragas, acidentes e uma série de outros fatores, porque eles demandam muita energia, né? Sobre as maneiras de destruir esses seres maléficos, os terreiros, os médiuns, o dirigente espiritual, tem um arcabouço de recursos que podem ser aplicados, não convém eu dizer isso aqui numa caixinha de pergunta, mas que são partes de um tratamento mais complexo para auxiliar esses indivíduos, fazer um processo de queima, de um processo de desintegração dessas formas a partir de um conjunto de práticas de terreiro e que vão envolver invariavelmente, em algum momento desse tratamento, a mudança, a lapidação e o refinamento do caráter desse indivíduo, sem a menor dúvida. Mas antes disso acontecer, se tratando de práticas de terreiro, são aplicadas muitas práticas terapêuticas para auxiliar aquele indivíduo lá. O da selenita eu confesso para você que eu não lembro, mas informações, como ele é muito usado para limpar cristal, eu sei que ele é de vibração de raio curto, de duração. O da turmalina, sim, ele vai atuar numa distância de até 5 metros, dependendo da qualidade e a quantidade de metal magnético presente naquela composição, porque tem algumas variações aí nas turmalinas.
Mas o que a gente pode garantir, que já tem medições científicas comprovando, é que pelo menos um raio de 3 metros, ela magneticamente atua muito ostensivamente no campo áurico, no campo vibratório do ambiente em que ela está inserida. Por isso que é uma pedra muito boa para proteção e repelir energias negativas. Já da selenita, ela já é mais concentrada, até porque ela tem, a partir da sua composição, né, uma cianita ali diferenciada, ela acaba se dilacerando muito fácil. Acho que é isso. Farmácia é um caminho possível, né? Você vai fazer o curso, depois você busca especialização. No meu caso, por exemplo, eu fiz engenharia ambiental e sanitarista, me formei e depois eu fiz especializações em naturopatia e fitoterapia para poder me graduar no sentido da ciência para manipular o axé das plantinhas que eu também tanto amo. É possível. A farmácia vai te possibilitar um estudo mais complexo das questões químicas, né, bioquímicas da erva, e eu tenho amigos que são doutores em farmácia. Aliás, um beijo para Renata, se ela assistir, uma das minhas grandes amigas que é doutora na manipulação de fitoterápicos. Faz. Se você quer fazer, mexer com isso, faça, que é bacana. Mas não se renda à indústria farmacêutica. Faça para poder trabalhar com as ervas num sentido mais sutil e ajudar as pessoas, viu? Não fica aí rendido para a indústria farmacêutica não, porque ela é bem sedutora, né? 3 perguntas só desse irmão. Fico honrado com as perguntas, espero que eu possa ter sido contribuição de alguma forma, viu, irmão? Uma honra contar aqui com a participação sua e eu aceito as bênçãos, né? E também rogo para que Oxalá te abençoe, que você continue nesse caminho de estudo, mas que entenda que não é só teoria, né? A gente tem que estudar e colocar esses saberes à prática, disponibilizá-los aos outros, trabalhar em prol da nossa humanidade. O conhecimento exige um compromisso com o mundo. Nunca se esqueça disso. Que Oxalá te abençoe. Saravá. Com todo respeito, eu não passaria jamais esse tipo de fundamento por uma caixinha como essa. Mas o que eu te indico a sua casa nova, e indico para vocês todos limparem suas casas, façam uma mistura de casca de alho, casca de cebola, um pouco de guiné, você pode colocar folha seca de cana-de-açúcar, fumo lavado e casca de limão. Vai fazer uma mistura desses elementos secos, faz um braseiro, defuma do fundo para frente. É uma defumação pesada, volta o vídeo várias vezes para você pegar a receita aí. É uma defumação pesada que vai tirar formas, pensamentos, larvas astrais. E enquanto você faz a defumação que vai atuar nessa amplitude vibratória, você vai mantendo aquele ambiente com a sua boa vibração, com os seus bons pedidos, que vai ser tão bom quanto qualquer processo de IPAD. Pensa nisso. Ô, minha irmã, todo axé do mundo para você. Que bom que você consegue classificar a nossa gira como linda. Foi uma gira maravilhosa mesmo. Foram mais de 170 pessoas presentes. Eu tive a honra e o prazer de receber o terreiro do meu mestre, a Bassuara, minhas irmãs de fé, a mestra Darashva, a mestra Iracian conosco. Foi realmente uma gira muito vibrada, muito linda. E pelo jeito você foi presenteada ali, né? O Exu me disse, não sou muito disso, mas eu vou ler outra caixinha aqui. Conhecendo as entidades do nosso terreiro, eu já até imagino quem seja este Exu. Mas quando uma entidade sai dessa zona de conforto dela e se coloca ali à disposição do nosso corpo, é um banho de bênção. Eu sou suspeito para dizer, sou filho da minha religião, sou filho de santo, sou sacerdote, sou irmão de fé. E não tem uma vez que quando eu estou na frente de uma entidade, o carinho, o amor e o respeito cria uma atmosfera de luz, assim, em estar na frente de um guia. Eu falo que quem vai no terreiro de Umbanda e tem a honra e o prazer de falar com uma entidade é sim uma pessoa privilegiada, né? Minha irmã, que bênção ler isso. Obrigado. Eu afirmo, reitero, que o meu compromisso pessoal em fazer todo esse trabalho que a gente faz, seja aqui, seja lá, e de todos os meus filhos de santo, os filhos do caboclo, na verdade, meus irmãos de fé, é fazer isso pela Umbanda, porque ela tem
capacidade e elementos suficientes para ter um status muito diferente do que a sociedade nos impõe, e só a partir desse nosso trabalho que a gente será capaz de levar o nome da Umbanda para o lugar que ela merece. Nós fazemos isso por ela, porque a gente ama ela e sabe quanto que é bom crescer e se desenvolver enquanto ser humano a partir dessa relação tão linda com o nosso terreiro. E obrigado pela honra e o prazer de você se sentir bem na nossa casa. O axé primeiro para você e para todo mundo que também gosta lá do nosso terreirinho. Realmente é muito difícil, são muitas vertentes e muitas maneiras de se praticar a religião. Mas algumas dicas que eu posso te dar é: encontre uma doutrina que seja bem fundamentada, porque isso é possível. Encontre pessoas que possam te auxiliar a se desenvolver nessa doutrina, isso também vai ser essencial para a sua jornada, porque nem tudo dentro do terreiro você vai aprender ou vivenciar sozinho. Aliás, você já está no terreiro justamente porque conta com essa ajuda. E principalmente, vivencie um tempo estagiando, vamos chamar assim, naquele terreiro, para você entender se a maneira com a qual aquela doutrina, aqueles saberes são trazidos para a comunidade, seja para os adeptos ou para a comunidade que frequenta, elas falam a tua alma. Então é igual você buscar um professor e uma matéria que você fala, é aqui. Caminhar na Umbanda tem essa mesma pegada, tem que ficar atento. Olha, irmã, eu vou te responder parafraseando o ensinamento que nós temos com o Preto Velho Pai Francisco, que assiste o nosso terreiro. Primeira coisa, a gente lida com a intolerância com conhecimento. Porque se você não sabe da sua própria religião, você não vai saber se defender quando acontecer um ato de intolerância. A segunda questão é que nós da Umbanda somos agentes de paz. Então jamais vou defender qualquer represália bélica acerca de qualquer ato que nos ocorra. E a terceira, que fala do nosso comportamento civil, é você fazer valer o seu direito de cidadão e reivindicar o seu direito. Advogado, polícia, a busca por orientação e instrução dentro dos seus direitos para você poder lidar com essa situação. Agora, sem esses elementos, a gente só vai perpetuar a intolerância religiosa. Infelizmente, é o que eu acredito. Primeira coisa que eu te diria, irmão, é que ninguém chega no terreiro cru, porque todo mundo tem passado, seja religioso, seja intelectual, seja vivencial a partir das suas experiências de vida. A grande questão é que quando você, seja do candomblé ou de qualquer outra religião, adentra a seara umbandista, você vai precisar fazer um grande movimento interno e externo de convergir toda a sua cultura, o seu saber, a sua capacidade dentro dos ditames da doutrina, dos ensinamentos, dos saberes que aquele Pai de Santo e aquela casa professa. Então, todo mundo chega com algum conteúdo, mas ninguém chega na Umbanda pronto para praticar a Umbanda, entender a Umbanda. E é a partir da vivência, mesmo quem sai de um terreiro para o outro, também tem essa experiência de resetar essas informações. E isso é muito positivo para qualquer um de nós. Olha, irmão, eu respeito quem faz, não duvido que de repente essas pessoas tenham um bom trabalho, mas se tratando de Umbanda eu não vejo com bons olhos não. Já que você está perguntando minha opinião, estou me sentindo na liberdade de trazê-la. Não vejo porque a gente não entende nem o que veio de trás. Quiçá a gente vai entender o que vem do futuro, né? A apometria, na minha experiência, já se mostrou insuficiente para uma boa prática de Umbanda. Não defendo, né? Curto a prática para quem a realiza dentro de uma qualidade específica, mas dentro do terreiro as pessoas acham que certas coisas são simples de resolver e não são, né? Então eu não vejo com bons olhos essa coisa de estelares, esse nave, Star Wars, não rola. Eu quero entender o preto, o índio, o amarelo, o branco das antigas e entender que eles já pensaram um futuro que a gente ainda não entendeu. Pita, respira. Ai, ai. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você vai num lugar e nego fala que você tem um trabalho e não resolve o trabalho que tem contra você, esse lugar é uma bosta. E aí criou uma imagem na sua cabeça que mesmo que não há trabalho algum, você fica fantasiado com aquele elemento. E às vezes não, 90% das vezes, a responsabilidade das melecas que você está vivendo
são culpa e responsabilidade inteiramente sua e não de magia negra. Então, se você vai num bom terreiro e você tem trabalho, aquele terreiro já está mais preocupado em resolver do que identificar que você tenha um. Né? Agora, se criaram essa fantasia, eu indico para vocês que vão nesses lugares que criam essas fantasias, vai lá, pede para resolver. E paga, né? Porque às vezes eles vão cobrar para poder resolver esses trabalhos. Porque um bom terreiro, se identificar que tem trabalho, ele já resolve o trabalho que foi feito contra você. Cuidado. Cara, porque é bom demais girar. Primeiro vamos entender que hoje as giras não duram nada, tá? As giras no passado não tão distante. E ainda em alguns lugares do Norte e Nordeste, as giras duram dias. As giras duram uma noite inteira. Né? Hoje as giras são completamente mais otimizadas em relação ao passado. E, tecnicamente falando, são muitas pessoas, são muitas energias que eu não conseguiria quantificar e qualificar para você. São muitas movimentações e essa movimentação concentrada precisa de um tempo maior que 1 hora para ela poder girar, né, no sentido de se processar, para tudo voltar a um processo mais harmônico do que antes da gira em si. Então a gira ela sempre vai levar o tempo necessário para as coisas acabarem da maneira mais harmônica possível. Em experiência eu te afirmo, você não é a pessoa que tem essa resposta. Esse processo vai acontecer inexoravelmente se as entidades que te assistem estiverem prontas para tal e reivindicarem isso, e muitas vezes o pai ou a mãe de santo vai exigir uma certa prova de que você realmente está pronto, né? Não essas provas malucas, mas elementos mais concretos de que isso ocorra. O seu dirigente espiritual, avaliando a sua vivência, a sua prática, o seu conhecimento de Umbanda, é um elemento que pode se tornar crivo. E sumariamente, eu acho que a grande maioria dos terreiros, os guias-chefes da casa vão olhar para o médium e para as entidades desse médium e dizer, a partir de hoje, você vai para o trabalho e vai trabalhar. Muitas vezes isso acontece sem o médium se sentir pronto, mas o guia coloca essa questão, que é o genuinamente o mais comum de se acontecer. Opa! Devemos entender que assim como é lá em cima, é lá embaixo. Né? Isso é uma lei hermética e o mundo astral ele é muito, não é 100% igual, mas ele é muito semelhante ao nosso. E pelos livros, pelos relatos, pelos ensinamentos que as entidades trazem, esses ambientes são muito parecidos e os embates astrais corporais são sim muito comuns, inclusive no sentido de guerra, no sentido de contato tete a tete. Então sim, acontecem também em ambiente astral. Primeira informação, irmã, é que não existe melhor ou pior. Existem diferenças, tá? Às vezes essas diferenças são mais marcantes, mais bem fundamentadas ou mal fundamentadas, mas elas são apenas diferenças. Se o terreiro faz um bom trabalho, independente de qual seja a sua doutrina, ela é boa. Agora, a melhor doutrina para você, como eu já disse em algumas caixinhas anteriores, é aquela que mais bem ou melhor fala ao teu coração. É aquela que você mais entende. É aquela que é mais fácil de você praticar os saberes professados por aquela casa. Independente das fontes, do método, né? Mas sendo praticável, compreendível para você, compreensível, né? Compreensível para você, certamente aquela doutrina vai te fazer bem. Do contrário, cabe você encontrar a melhor forma de compreender essa Umbanda de todos nós. Não existe um tempo certo, né? Obviamente vão existir circunstâncias, limitações físicas, da saúde, de tempo. Agora, falando de médiuns de verdade de Umbanda, todos que eu conheci, desejam, fazem e trabalham até o seu último respirar. Porque isso é possível, né? A cabeça evolui, o corpo diminui, né? Mas a cabeça evolui. A gente às vezes precisa de muito corpo para fazer um simples gesto com a mente. A gente ainda não entendeu esse gesto mental e só a experiência e a senilidade é capaz de trazer. Né? Então, tirando as circunstâncias naturais que podem implicar na aposentadoria de um médium que não vai ter nenhum tipo de repercussão negativa, no mais eles vão trabalhar até o fim da vida, como por exemplo o nosso querido e amado Chico Xavier, que, se eu não me engano, trabalhou até o seu último respirar. E assim eu quero
Primeiro CTY aqui, para quem não sabe, é o culto tradicional iorubá. E vamos devagar com o Andor, né, meu irmão? Porque assim, até hoje na Nigéria, existem cidades inteiras que cultuam apenas um único orixá. Existem regiões que se cultuam um único orixá. Existem cidades que são fundamentadas e criadas acerca da teologia de um único orixá. E na Umbanda, nós temos um processo, depois da nagotização dos terreiros, né, um processo de assimilação daqueles que podem ser melhor compreendidos, que os seus cultos foram mais bem difundidos e estabelecidos e foram levados para a Umbanda. Às vezes mais, às vezes menos orixá. Podemos aqui lembrar que nas Umbandas a orixalidade não é uma obrigação. Tem terreiros que são genuinamente cultuam santos e fazem uma Umbanda tão boa quanto. Então esse fenômeno em que a cultura estabelece a melhor compreensão dessas divindades se fundamenta também dentro do terreiro, cerceando o número. Respira. Bom, eu vou te responder dando uma seguinte explicação. Na nossa casa, no nosso terreiro, a saúde é um elemento essencial na vida do ser humano. Então, o marinheiro Sete Ventos, que foi inclusive quem fundou esse terreiro junto com o caboclo, ele entende que o ser humano que tem saúde entende Deus. O ser humano que não tem saúde, ele só vai poder correr atrás da saúde dele antes dele correr atrás de qualquer outra coisa. Então, na nossa compreensão, o trabalho de cura ele é complementar, é Umbanda da mesma forma, e tem esse olhar e esse horizonte de afunilar a nossa consciência para as percepções de corpo, mente e emoções, para que a partir delas, elas bem harmônicas, a gente possa genuinamente entender o que tem sentido, o que vale a pena ser buscado nas tais giras tradicionais de terreiro. Então não são menores nem piores, são apenas diferentes, e na nossa casa vai continuar com a gira de cura. E quero aproveitar a sua pergunta para dividir com vocês da nossa comunidade uma conquista maravilhosa para a Umbanda da nossa cidade. A partir de critérios estabelecidos pela Faculdade de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto e pela Secretaria Municipal da Saúde, a partir do ano que vem nós estaremos lá no site da Secretaria Municipal e somos indicados pela Faculdade de Enfermagem da USP como um terreiro agente promotor de saúde a partir das práticas integrativas e complementares que nós aplicamos no nosso trabalho de cura. É o Sistema Único de Saúde, é a Secretaria Municipal da Saúde, são as faculdades da nossa cidade, ou a USP da nossa cidade, reconhecendo que o terreiro, a partir das práticas de cura que realiza, promove o bem para a sociedade. Então isso é uma conquista enorme para a nossa casa que eu queria, nesse final de ano, dividir aqui com vocês. A gente não tá para brincadeira e o mundo está entendendo que a gente é bom e faz bem. Uai, só, sei que você tá falando não, ué. Às vezes servir supitou lá e não sei o que aconteceu. Olha, pessoal, existem aí terreiros afora, linha de palhaço, linha dos bichos, linha dos mendigos, a tal da linha dos mineiros, tá? São dentro das linguagens que essas pessoas praticam as umbandas, eles entendem que esses espíritos podem se agrupar de tal maneira e fazer atendimentos. É melhor eu não dar minha opinião, né? Melhor eu não dar minha opinião, é melhor eu ficar na boa. Sobre a sua pergunta, irmão, eu vou preferir dizer que eu não conheço. Fato é que nas encantarias brasileiras está cheio de mineiro com nomes de mestres e mestras que se trabalham ajudando as pessoas, né? E não necessariamente se estabelece uma linha de mineiro na Umbanda, uai. Certamente, inexoravelmente, indubitavelmente, irmão. Nós não vamos tratar a manipulação dos axés e da presença desses espíritos como devas necessariamente, né? Porque nós acessamos ele pela linha das encantarias, pelo olhar sobre as forças dos orixás e os elementos dentro da nossa tradição que vão ativar e que vão coordenar tais forças. Mas os devas basicamente são os espíritos da natureza e isso é uma base fundamental das tradições de terreiro, né? Atuar com a presença e com a manipulação das forças a partir desses espíritos elementais que tanto nos ajudam e ajudam as entidades a realizar seus trabalhos. Então a gente só não chama de deva necessariamente, né? Vamos atuar a partir dos orixás e por outros nomes, mas sim, eles são base fundamental das umbandas praticadas nesse país. Ô Alecrim da Aruanda,
Não, ninguém está livre de ataque, porque nós estamos num mundo dual. Sempre que você fizer um bem, você vai incomodar alguém. Jesus Cristo foi atacado. Você, Alecrim da Ruanda, vai vibrar amor e não vai ser. Chico Xavier foi atacado a vida inteira, mas você, Alecrim da Ruanda, não seria. Não existe isso, pessoal. Né? Todo trabalho feito por amor vai incomodar aquilo que é do não amor. Todo trabalho da lei vai incomodar a não lei. A grande questão é que dentro da nossa perfectibilidade a gente tem buracos e falhas, isso vai ser explorado pelo baixo astral e cabe ao indivíduo se lapidar, o famoso orai e vigiai, para estar atento diante a esses ataques. Mas sempre haverão ataques e nós na Umbanda não temos esse mundo romântico que geralmente espírita tem, de que tudo é paz e luz, peace, aceito tudo e Chuck Norris. Não, não é bem assim. Ninguém está isento. Tá tudo certo, irmã. Chama de preta velha, chama as pretas velhas todas e acende sua vela. Fica apegado a nome não, que os guias não estão nada preocupados com isso. Certamente a assinatura vibracional daquela entidade vai te assistir e não deixa de rezar só porque você não sabe o nome do santo. Né? Na falta do nome do santo, chama a preta velha de Jesus Cristo que ela vai entender e vai estar lá com você. Essa ideia de nome ainda é muito pouco compreendida nas umbandas, e embora nós precisamos dessas referências, né, de colocar as coisas na caixinha, no mundo espiritual a gente fala sobre energia, sobre influência vibracional, sobre ressonância, então esse nome se faz desnecessário. Faz a prática, chama as pretas velhas, pensa na imagem de uma preta velha, que certamente aquele espírito daquele atendimento vai lá dar a sua contribuição para o seu processo que você esteja vivendo. Por uma questão de polaridade vibracional, nós não vamos recomendar que você acenda a vela para Exu na pé de Jesus Cristo lá do seu altar. Porém, entretanto, todavia, na nossa compreensão, no nosso entendimento, Exu está em tudo, Exu está em todo lugar. Onde você chamar Exu, lá Exu estará. Não tem essa de pôr fora de casa, de acender embaixo, em cima da geladeira. Né? Eu particularmente quero o meu Exu bem pertinho de mim quando eu firmo ele. Por que eu queria ele na porteira lá da rua? Não, até qualquer lugar, desde que esse lugar seja limpo, organizado, que você vibre naquele lugar, que ele seja um espaço sagrado para você. Né? Fazendo isso, certamente as forças irão atuar normalmente ao seu benefício. Primeiro, passe limpo, né? Tome um belo banho de higiene, porque passar sujo só com banho de erva não adianta nada. Faz o banho do seu orixá dentro da sua tradição. Se vocês não pertencem a nenhuma tradição por enquanto, eu recomendo algumas ervas de Oxalá, que são muito positivas, né? Atratoras de energia positiva. Alecrim, hortelã, uma arruda para trazer esse axé. A folha do maracujá também é muito boa para trazer axé da luz solar. São alguns exemplos de folhas muito próximas de nós, que você pode comprar até no mercado, né? Ou colher, que é melhor. Colher de dia, né? Fazer seus banhos, para poder atrair vibração de luz. E a melhor vibração, inexoravelmente, né? Se não sabe atuar com energias específicas, a melhor vibração sempre será a vibração do sol. Essas ervas são muito boas. Abaixe isso. Axé, irmão, gratificante ler isso. Espero que você venha bastante na casa, sinta nosso axé, troque nosso axé e que Orixá, Exu, que Oxalá te abençoe e te proteja também ao longo desse ano. Obrigado pelo carinho e obrigado, né? É uma honra para mim que você se sinta bem na nossa casa. Seja bem-vindo, irmão. É uma relação bem ruim, viu? O descaso e o desconhecimento com que a grande maioria dos apômetras tratam a Umbanda me irrita bastante. É uma prática que, sim, Laércio de Azevedo, quando a concebeu, foi muito técnico, mas a grande maioria dos seus seguidores são todos aventureiros. É uma prática muito perigosa, porque mexer com o mundo astral não é tão simples quanto parece. Por mais que a gente tenha vitalidade animal, o mundo astral tem também as suas artimanhas. E se tratando de Umbanda, a Umbanda tem métodos próprios para a resolução de coisas que não são
no estalinho de dedo feito com impulsos magnéticos. Existem elementos muito mais bem elaborados para desarmar artimanhas do baixo astral, que na minha concepção a apometria não dá conta de resolver e acaba virando uma fábrica de louco quando se mistura. Não cometa esse crime, minha irmã, meus irmãozinhos. No vaso de 7 ervas você tem plantas que têm demandas nutricionais e crescimento muito variados. Seu vaso de 7 ervas dificilmente vai passar de 2, 3 meses ali, e geralmente a espada de São Jorge acaba matando todo mundo, né? Então, se você quer ter 7 ervas, plante 7 vasos, porque as ervinhas elas não vão se dar bem juntas e elas vão se matar entre si, né? Uma vai acabar nutrindo da outra. Então, não recomendo essa prática. Isso aí é coisa de gente que quer doar de planta e acabou criando essas fantasias de vaso de 7 ervas, mas que na verdade elas não vão durar. Então, tenha 7 vasos, 7 vasinhos menores, onde as plantinhas vão poder crescer com mais liberdade. Agora, se você quiser plantar 15 ervas num vaso, tá tudo certo também. Elas vão morrer, sinto te dizer. Logo elas vão ficar com 2. Eu acabei de falar sobre o vaso de 7 ervas, mas eventualmente, se algumas dessas plantinhas lá vingarem, né, nada impede que você as consuma, as frutas, né, no caso da pimenta, as folhas, para fazer um banho de ervas. Não há impedimento algum, pode usar tranquilamente. Bom, pessoal, foram 46 perguntas até aqui. Meu perfil profissional não dá nem 5 quando eu faço. Obrigado pela participação de vocês. Foi uma honra dividir essas horinhas aqui. Espero que vocês possam aprender. É o mínimo que a gente pode fazer em nome da Umbanda. Quero aproveitar e desejar para a nossa comunidade, para todo mundo que frequenta a casa, por quem nos acompanha aqui na rede social e é simpatizante, meu sincero voto de Feliz Natal em nome do meu terreiro. Que vocês tenham um Natal cheio de Jesus Cristo, cheio de amor, cheio de luz, e que vocês tenham um 2024 de muita macumba, de muita umbanda, de muita luz, de muita alegria em suas vidas. Que Exu abra seus caminhos e que as crianças provenham aí a cada dia, a cada amanhecer, todos e os mais sinceros sorrisos a todos vocês. Muito obrigado.